Bolsonaro deu aumento geral de 5% para o funcionalismo federal. Não resolve o problema dos funcionários e cria um problema grave para as vítimas, ou seja, aqueles que pagam impostos para pagar os funcionários. É uma jogada eleiçoeira. Bom, este é o principal assunto do vídeo que está sendo gravado nesta quinta-feira, dia 14 de abril de 2022. Tem outros assuntos, como, por exemplo, há quase um mês o Congresso não cumpre uma ordem do Supremo. O Supremo não se dá ao respeito e aí o Poder Legislativo não o respeita. Além do mais, temos aí que o Ciro Nogueira chama o presidente do CAD, que cuida do controle dos ilícitos econômicos, de meu menino. Meu menino é tão simpático, não é mesmo, Ciro Nogueira? Pois é. Bom, meus amigos, eu venho aqui agradecer a todos vocês que continuam me seguindo, que me dão a maior força e que entendem que este vídeo aqui no canal José Neumann de Pinto não é imparcial. Tem lado, é o lado do cidadão. Ele é independente, não é governo, não é oposição, não é esquerda, não é direita. Certo? Obrigado a você. Manda bala. Like, ou se não gostar, comenta. Um clássico educação, como é do seu feitio e não de alguns aí, né? Pois bem, meus amigos, então aqui, o presidente da República deu um aumento de 5% ao funcionalismo em geral, criando inclusive comentários azedos lá na equipe econômica, porque cria problemas seríssimos na administração da dívida pública e dos cofres, né, e do erário. E além do mais é o seguinte, o cidadão vai arcar com esse custo nas costas, num momento ruim, de economia ruim, de alto desemprego, e os grandes punidos serão os que ganham menos, da mesma forma que os grandes beneficiados no aumento serão, até por uma questão aritmética, aqueles que ganham mais. Os marajás, os que ganham mais e trabalham menos. Os que trabalham mais e ganham menos serão um pouquinho beneficiados, mas nem tanto. Não vale a pena isso, porque ele está usando isso aí como arma para superar o seu adversário favorito, Lula da Silva, no primeiro turno e ir para o segundo turno com alguma vantagem. Olha, ele está crescendo lá nas pesquisas, hein? É bom o Lulinha tomar cuidado, né? Então, meus amigos, há quase um mês, o Congresso Nacional faz ouvidos de mercador, com essa expressão, né, para a decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, de que o Congresso é obrigado, por uma questão constitucional, por uma questão lógica e por uma questão ética, a informar para que destino vão as emendas do chamado orçamento secreto, para patrocinar prefeituras aliadas do governo. O Congresso, o presidente do Congresso não está nem aí, o senador Pacheco, Rodrigo Pacheco, e o da Câmara, então, é o rei é o bey de Tunis, é o rei do Egito, esse é que não dá bola mesmo. Agora, o Supremo não se dá ao respeito. O Supremo já tinha que ter mandado tomar providências sérias para que isso fosse obedecido, podia ter mandado a Polícia Federal ir, podia ter mandado alguém, quer dizer, o CAD, né? O CAD, vamos falar do CAD mais na frente, cobrar isso, ou o COAF, tudo sob controle do Centrão. O Bolsonaro é apenas a face visível desse controle do Centrão. Mas é um absurdo que o cidadão continue sem ser informado de forma transparente para onde estão sendo desviados bilhões de reais no chamado Bolsolão ou no chamado concretaço, né? Como é que é? Asfaltão, né? Ah, pelo amor de Deus, né? Agora, o Supremo também é muito molenga porque tem muito a explicar e não explica. Então, meus amigos, eu falei aqui do Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, que é o chefão do Centrão, né? Senador, que tem as costas largas, como Bolsonaro, é ministro palaciano, né? Ele está
presente num depoimento a respeito de falcatruas das quais ele é acusado na polícia e na justiça, que ele se refere a um rapaz chamado Alexandre Cordeiro como meu menino. E eu botei ele lá. Lá é apenas a presidência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. É um órgão oficial que impede falcatruas, que impede propinas, que impede mau uso do erário. O Alexandre Cordeiro é um leão para aqueles que não têm proteção na cúpula política, mas é um cordeirinho. Tinha que se chamar Alexandre Cordeirinho, porque ele é o menino do Ciro Nogueira. Oh, mas que coisa, hein? É por isso que o meu colega William Vac publicou no Estadão de hoje, quinta-feira, 14, um artigo mostrando o seguinte: não interessa que ganhe o Lula ou que ganhe o Bolsonaro. Quem vai mandar no Brasil, quem manda no Brasil e continuará mandando, é o centrão de Ciro Nogueira, é o centrão de Rodrigo Pacheco, é o centrão, sobretudo, do grande chefe, do grande faraó alagoano, né? Faraó das pirâmides de Alagoas, Arthur Lira, né? Bom, mas já que tem uma disputa pela presidência, vamos falar sobre ela. Na noite de ontem, quarta-feira 13 de abril, houve uma grande consagração, celebração da chapa Lula do PT e Alckmin do PSB. Eu queria aqui transportar a experiência do meu sogro, o Alexandre Tabajara, de Castro, que comentou comigo, nós dois comentamos, na verdade a opinião é nossa aqui, que o Alckmin está fazendo uma jogada que ele já fez no passado. Ele apostou em ser vice do Mário Covas, protegido pela família do Mário Covas, para herdar o governo do Estado quando o Mário Covas morreu durante a gestão. O que ele está contando é que o Lula morra durante a gestão, mas não tenha dúvida, ele está contando com um bis, o bis do vice, né? Não precisa de impeachment, não precisa de nada, a biologia chega e resolve. Resolveu com Covas e ele se tornou uma espécie de governador perene de São Paulo, porque não tinha nenhum líder no PSDB para enfrentá-lo e porque ele é esperto, tão esperto que agora é vice do Lula, que é um candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas. Não sei se vai ganhar, hein? Ele está fazendo uma aposta que seja. E também não tem mais para ele trocar. De repente o Bolsonaro vira nas pesquisas, ele mudar para ser vice do Bolsonaro, até porque o Bolsonaro já avisou que o vice dele deverá ser mesmo o general Braga Neto, que fracassou como interventor na segurança no estado do Rio de Janeiro, né? Pois bem, meu amigo, temos ainda outras notícias lá. A União Brasil informou que o seu presidenciável é o Luciano Bivar. Aquele que lançou o Bolsonaro, rompeu com ele e agora ajudou o Antônio Carlos Magalhães Neto a fundar a tal da União Brasil, em cujo conto do vigário o ex-juiz Sérgio Moro caiu, né? O ex-juiz Sérgio Moro caiu no conto do vigário e agora o candidato a presidente é o cara que vendeu a lorota para ele de que ele seria o presidenciável do grande União Brasil. E não vai ser candidato a presidente coisa nenhuma. Ele já está acertado, com o Lula. No finzinho ali do primeiro turno, ele já vai estar com o Lula, e eu já vi esse filme antes. E não vai para o segundo turno, sabe disso. O Lula vai, e aí, no segundo turno, o segundo maior partido do Brasil, o primeiro é o do Bolsonaro, vai com o Lula, né? Que é o do Bolsonaro, é o partido do Valdemar, é o PL, né? O Moro caiu no Arapuca, mas ele é o único responsável pelo Arapuca. Ele decidiu por si só, porque ele não houve ninguém, né? Se ouvisse, não teria sido ministro do Bolsonaro, né? Vi a notícia também que o PSDB, que está afundando cada vez mais, está muito atraído pela Tebet. Quem é a Tebet? A Tebet é a Simone. Mas é um absurdo isso. Qualquer aluno, vagabundo, de cursinho de pé poeira, sabe que o nome Simone Tebet é o seguinte: o nome certo é Simone, é mulher, nome de mulher. É um nome, por exemplo, faz uma chapa com Ciro. Ciro e Simone. Agora, Ciro e Tebet, Tebet e Leite,
pelo amor de Deus, eu adorava o Ramos Stephenson, o pai dela, não tem nada a ver com isso, com a família dela. É que ela é mulher e tem que vender isso na campanha. A maioria do eleitorado é feminino. Ela teve um trabalho espetacular na comissão da Covid no Senado, e agora cai nessa história de PSDB, pelo amor de Deus. Pior do que o nome é o partido, né? E o rei do imposto único, né? O professor Marcos Sintra, que foi secretário da Receita no governo Bolsonaro e foi demitido pelo Bolsonaro, está dizendo agora que o empresariado está apoiando a volta da CPMF. Ele apoiava a volta da CPMF porque ele é a favor do imposto único. Agora, o empresariado que apoia a CPMF é composto por um bando de oportunista que não merece o nome de empresário, porque não empresaria coisa nenhuma, vive apenas pendurado na teta do governo e por isso que está a favor da CPMF. Olha, tem uma notícia também que o Zé Mauro Coelho foi indicado pelo Bolsonaro e vai ser presidente da Petrobras, mas a notícia é: o governo perdeu uma vaga no conselho diretor da Petrobras. Não é verdade. O governo não é acionista da Petrobras. O acionista da Petrobras, os acionistas da Petrobras somos nós, é a nação brasileira, são os cidadãos brasileiros. Um cidadão que está legitimamente na presidência está usurpando isso e transformando a Petrobras numa espécie de carta marcada, né? Então, que ele faz o que quer, bota quem quer, tira quem quer, e agora está colocando esse Zé Mauro Coelho, mas perdeu uma cadeira no conselho que passou a ser ocupado pelos que se dizem acionistas minoritários, mas na verdade são acionistas minoritários, mas na verdade são majoritários, mas muitos, né? Antes de ir para o final, eu quero lembrar também que uma dívida de R$410 mil pôs em leilão o templo de Valdemiro, aquele pastor cowboy, né? Valdemiro. E eu vou dar uma palhinha de futebol, né? Muita gente aí critica o VAR, mas o VAR é essencial. Veja o seguinte: a cartolagem corrupta da Conmebol impediu que se instalasse o VAR nas partidas preliminares, tanto da Libertadores quanto do Sul-Americano. Resultado: em Barranquilha, o Fluminense foi roubado, uma falta fora da área foi dada como pênalti e não tinha um VAR para corrigir. Em Belo Horizonte, o América Mineiro foi roubado em benefício do campeão brasileiro, cujo gol de empate no último segundo, o atacante estava em impedimento que não foi marcado porque não tinha VAR. Então esse pessoal que critica VAR deve pensar melhor, viu? A respeito das suas críticas. Bom, hoje é quinta-feira e daqui a pouco eu estarei ao vivo com o Felipe Moura Brasil, no quinta às 5, no canal do Felipe, cujo link no YouTube eu vou colocar nas explicações aqui do texto deste comentário, né? E eu aproveito para convidá-lo. Uma coisa que eu fiz que está fazendo um sucesso enorme foi uma homenagem que a Nélida Pinhon fez a duas grandes amigas dela, Clarice Lispector e principalmente Lígia Fagundes Telles. Nesse nosso encontro, que está fazendo um enorme sucesso, está sendo chamado de lindo, o pessoal da Academia de Letras de Campina Grande, da qual eu sou sócio, né, que eu sou acadêmico, e me orgulho muito disso, publicou inclusive nas redes sociais um elogio a esse programa. E nesse programa ela conta que foi procurada por Antônio Carlos Jobim para disputar uma vaga na academia. E ela disse: olha, Jobim, você tem um livro publicado? Ele disse: não. Então publique, porque só pode ser da academia quem já publicou algum livro. É uma história inédita, a gente não sabia, e ela fez essa história porque eu citei como exemplo um gênio da música brasileira que não conseguiu entrar na academia, e agora outro gênio, Gilberto Gil, que conseguiu entrar porque tem um livro, Todas as Letras, aliás, letras geniais, grandes poemas. Bom, além disso, eu estou com uma entrevista marcada para publicar no sábado, na semana, com o senador José Amilcar, que falará sapos e lagartos do seu partido,
o partido que se diz da social-democracia brasileira, mas um partido que é da safadeza diabólica brasileira, o PSDB. Bom, vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé!